Em Hollywood, isso seria chamado de roteiro chinfrim e forçado. Aqui no Brasil, é apenas mais um dia do nosso cotidiano. Um dos bolsonaristas condenados por plantar uma bomba para tentar explodir um caminhão de combustível no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera de Natal do ano passado, Alan Diego dos Santos, afirmou à Polícia Civil do Distrito Federal que um grupo extremista de militares da reserva se ofereceu para, veja só, fabricar e instalar o explosivo, a bomba. Mas, segundo o terrorista, como os tais boinas vermelhas queriam cobrar pelo serviço, ele resolveu fazer e colocar o explosivo por conta própria com a ajuda de George Washington de Souza. Tal como Alan, o homônimo do primeiro presidente dos Estados Unidos foi condenado e preso. A informação foi revelada pela Folha de São Paulo. Como todos sabemos, a bomba plantada no caminhão-tanque deu chabu e não explodiu. Ou seja, confirmada a história, se ele tivesse tirado o escorpião do bolso e pagado o que os mercenários queriam, ou confiado que eles fariam o serviço, o trabalho, ou aberto mão desse triste protagonismo, talvez o estopim tão desejado para um estado de sítio com Jair Bolsonaro no poder ainda teria ocorrido, permitindo um golpe de Estado. Um relatório da ABIN, a famosa Agência Brasileira de Inteligência, de 27 de dezembro, ou seja, 3 dias após essa tentativa de atentado, alertou para a presença do grupo extremista de militares da reserva no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Eles teriam se apresentado como membros da reserva das Brigadas de Infantaria Paraquedista do Exército. Os dados foram enviados à CPMI dos atos golpistas. Vale lembrar que a Polícia Federal encontrou uma minuta golpista e estudos para apoiar um golpe de Estado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, sim, ele, ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro. O texto permitiria ao seu antigo patrão convocar as Forças Armadas em caso de caos. Caos que poderia ter surgido, por exemplo, após um atentado terrorista matar centenas de pessoas ao explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. A minuta estava em mensagens trocadas entre Cid e o sargento Luiz Marcos dos Reis, ambos presos na operação que investiga a fraude nos registros de vacinação de Bolsonaro. O Exército impediu a entrada da PM para prender os golpistas no acampamento montado em frente ao seu QG na noite dos ataques, ou seja, em 8 de janeiro. Isso deu tempo a muitos golpistas fugirem. Sob a chantagem que haveria uma noite de sangue se a PM entrasse para prendê-los no acampamento, Lula aceitou a proposta do então comandante militar do Planalto, o general Dutra de Menezes, para que as prisões ocorressem apenas na manhã do dia seguinte. Com isso, claro, uma parte dos militares, que estavam no acampamento, ou dos reservistas, ou dos seus familiares, teve tempo de ir embora. Uma parte, inclusive, dos militares estava com Jair nesses planos translocados. Ele não teve o apoio que queria para o seu golpe, inclusive porque uma parte legalista da cúpula das Forças Armadas disse não. Mas a participação de militares da reserva e da ativa fez toda a diferença para que golpistas pudessem ameaçar a República, como temos visto como um caso como esse. Por sorte, o roteirista dessa chanchada chamada Brasil colocou terroristas que preferiram economizar uns caraminguás ou tentarem ser eles mesmos os heróis do bolsonarismo. Se fossem profissionais colocando as bombas, a história do Brasil poderia ter sido outra. Qual?